para todos os públicos. E aí, minha gente, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Estamos chegando ao final das nossas aulas, né? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos dar aqui continuidade ao assunto de hoje. E você já sabe, né? Meu nome é Akiane Cristina, nós trabalhamos língua portuguesa. E caso você precise e queira rever estas aulas, você pode também estar aí acessando as redes sociais, todos os recursos, né, da tecnologia, da internet que você tem em mãos para estar aí aprimorando o seu conhecimento a respeito dos conteúdos que nós estamos apresentando aqui, tudo bem? Então vamos lá, o que interessa. Hoje nós vamos trabalhar o conto social, conceito e características. Já foi apresentado aqui as características do conto, da estrutura, da narrativa, de todos os elementos que compõem a produção de um conto. E hoje nós vamos falar sobre um tipo de conto, o conto social. É um gênero muito importante, porque ele vai trazer para nós alguns aspectos de denúncias da realidade que a gente vive, que a gente se depara com o dia a dia, né? Nas situações corriqueiras por onde nós passamos, vivenciamos ou até mesmo experimentamos. Então vamos lá, gente. Eu vou trazer aqui para vocês a primeira coisa, o que é um conto social? Nós vamos entender conto social como um processo narrativo que fala sobre algo que passa na vida real e que as pessoas podem identificar no seu cotidiano. É muito parecido com a crônica, mas existem diferenças, tá, gente? Porque elas apresentam outras características. E ele tem como característica principal denunciar a situação social do público que está marginalizado, a grande minoria que sofre preconceitos, desigualdades em todas as áreas de sua vida. E esse conceito sobre o conto social, ele vem trazendo para nós a apresentação das injustiças sociais e sempre com uma intenção de despertar no leitor uma reflexão em busca de uma melhora da sua participação na sociedade, principalmente no que diz respeito a este público, ao grupo, né, que sofre essas desigualdades sociais. Então vamos lá, gente, para as características. Eu quero que vocês prestem atenção aqui sobre esses elementos que estarão presentes dentro da produção de um conto social. Primeiro, você tem que ter em mente o seguinte: é sempre uma denúncia social com a intenção de mudar a realidade denunciada. Você não vai simplesmente apresentar ali algo que é visível e do conhecimento de todo mundo. Você, além de apresentar isso, você vai também sugerir que algo seja mudado, que algo seja realizado ali dentro. Sucintamente, discretamente, você coloca ali, né, a sua dica de sugestão para a mudança dessa realidade. Olha, uma característica super importante é a descrição solidária. Que é isso, professora? Você vai apresentar o personagem de forma que ele desperte no leitor um sentimento de piedade, de solidariedade, de revolta, de crítica, de uma postura onde ele pode tentar mudar a realidade daquele personagem, tá? E também a frequência do discurso direto e indireto, que é o uso intencional, que é justamente fazer com que o leitor se aproxime dessa realidade do personagem que está sendo apresentado no texto. Então você vai ver que muitos dos personagens, eles trazem as suas próprias falas. E às vezes o narrador, sempre onisciente, porque ele vai ali caracterizar muito do que passa nos sentimentos, nas emoções dessa personagem, tá? E aí você vai fazer uma revisão sobre os tipos de narrador, porque você precisa identificar também que tipo de narrador vai fazer com que esse leitor fique mais sensibilizado com a história que você estará contando, certo? E também, gente, geralmente os personagens representam grupos sociais marginalizados.
Professora, marginalizados, sim, esses grupos que estão à margem da sociedade, aqueles que são discriminados, que são apontados como pessoas que não têm um valor muito proveitoso dentro da sociedade. Enfim, a gente vai ver aqui com calma. Pois o objetivo é mostrar e denunciar a realidade social de um determinado grupo, ou seja, os mendigos, a gente vai falar sobre eles, nós vamos falar sobre os negros, mas sempre vai ter um personagem representando todo esse grupo social, certo? Olha só aqui, deixa eu passar aqui para vocês os elementos bem essenciais desse conto, desse tipo de conto que a gente precisa estar elencando, tá, gente? E são alguns, e eu preciso falar de cada um. Por quê? Porque essa estrutura e esse conteúdo do conto social, ele vai ter um efeito bem significativo na pessoa que estará lendo seu texto, se ele tiver todo estruturado com esses elementos. Eu preciso identificar no texto. Mas assim, professora, quer dizer que agora todas as vezes eu vou ter que copiar tudo isso daqui? Não, você tem que ter em mente que você precisa apontar no texto todos esses elementos que são abordados para que assim o seu leitor compreenda o que você está falando. Então, a primeira característica que a gente pode entender sobre o conto social, dentro dos elementos que o compõem, é o tema. O tema é o assunto, é sobre o que você vai falar, é a denúncia do problema social que você vai apresentar, certo? E aí a gente vai ter o contexto social, se é o contexto econômico, se é da educação, se é o contexto político, cultural. É você que vai estar olhando ali aquela situação determinada e vai dizer ali, não com palavras, diz, aqui é o contexto social econômico. Não, você vai apresentar, como nós vamos ver aqui agora, daqui a pouco num exemplo. E aí a gente também vai ter a variedade linguística. Gente, essa variedade linguística está em relação à forma como você vai escrever esse texto. Se você vai usar a linguagem formal ou a informal. A formal dentro das regras, da gramática, tudo muito bem direitinho. Ou se você vai trazer também um pouco de informatividade dentro desse texto. Como assim? Mesclando o que é formal e o informal. E a gente vai ver isso muito nos tipos de discurso que você vai escolher para fazer o seu texto. Se for um discurso direto, e aí as personagens querem reproduzir a fala de uma realidade dela, por exemplo, um surfista, né, ele pode estar usando a gíria. Se for uma pessoa que não tem um grau de ensino, né, de aprendizagem bem acentuada, ela vai estar usando palavras de forma inadequada na escrita, mas todas elas vão usar aquilo que pode ser falado e recebido com compreensão, certo? A gente também pode ver o espaço, porque ele pode ser o rural ou o urbano. A gente fica entre esses dois elementos, tanto da linguagem como do espaço, porque fica bem claro aquilo que a gente quer falar. Se for o urbano, como a gente vai ver no exemplo agora, fica bem claro isso. Por quê? Pelas características, pelas descrições que você vai apresentar no texto. Também a gente vai ver o enredo, gente. O enredo é toda a história. É tudo que envolve os fatos, os acontecimentos, os detalhes, tudo que envolve a história, tá? Tudo que você vai contar no início, no meio e no fim do seu texto. E a gente vai ter os tipos de personagem, vamos ter o tipo de narrador, o foco narrativo e principalmente a estrutura narrativa, que são os elementos do enredo que eu falei para vocês, que é o início, o conflito, o clímax e o desfecho da história que você vai criar. Professora, mas eu que vou criar? Sim, você que vai criar, porque para praticar essa atividade você precisa conhecer os elementos e as características para depois produzir. Porque você precisa entender o seguinte, quando a gente escolhe escrever um gênero, eu preciso estar dentro daquele limite de elementos que o texto exige. Se for uma crônica, então eu vou atrás dos elementos da crônica. Se for um conto, eu vou atrás dos elementos do conto. E como esse aqui é um conto social, nós precisamos entender e usar, tá, na hora da produção do seu texto, todos esses elementos, porque assim ele fica claro, ele fica objetivo, ele fica bem compreendido e passa
com clareza a mensagem que você deseja, beleza? Vamos praticar um pouquinho? Eu vou trazer aqui para vocês agora um texto para a gente ler e ao mesmo tempo a gente identificar essas características, tá certo? Então vamos lá, vamos praticar. Eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. A honra é tudo na vida. E aí a gente já tem esse título que já traz algo que já vai despertar a curiosidade. O que é que esse texto vai falar? Olha só, você vê aqui a estrutura do texto, ele tem o início, ele tem o meio e tem o fim. E a gente vai apresentar a situação inicial, que é o tipo de narrador, o personagem, o contexto, o espaço. A gente já vai situar o leitor no nosso texto. Olha só, Camila é uma gari e vive em um pequeno barracão com seu marido e seus filhos. Seu maior sonho é viver em condições melhores, poder dar um futuro melhor a seus filhos e estudar medicina. Porém, esse sonho foi por água abaixo quando ela foi acusada de participar de uma quadrilha que assaltara um shopping. Gente, vocês percebem? Aqui nesse primeiro parágrafo eu já apresentei a personagem principal, já apresentei a profissão dela, o contexto, o sonho, e eu já trago para vocês a problemática. Porém, esse sonho foi por água abaixo quando ela foi acusada de participar de uma quadrilha que assaltara um shopping. Vamos lá agora para o conflito em si. Ela foi presa e, apesar de seus companheiros de trabalho serem testemunhas de que ela estava na zona leste da cidade, olha só, gente, aí o espaço, totalmente longe do shopping, que era na zona oeste, os policiais não revelaram, por ela ser mais uma gari entre muitos. Com esse fato, Camila teve sua honra destruída. Ela enfrentava de peito aberto o preconceito de leigos, mas não imaginava que seria presa pelo preconceito de alguns policiais. Seu marido procurou um advogado para defendê-la. E no julgamento, todos deram seus depoimentos. E foi provada sua inocência através de imagens da câmera de segurança da praça, que mostrava ela trabalhando normalmente, com honra e orgulho de sua profissão. Camila foi indenizada com R$1 milhão, se formou em medicina, seus filhos agora estudavam nas melhores escolas, seu marido abrira um supermercado e eles compraram uma linda casa. Mas nada neste mundo reconquistaria a honra daquela ex-gari. Nada a faria esquecer de que, por causa de preconceito e ignorância de um ser, levou-a a ser presa por uma coisa que ela nunca imaginara fazer. Perceberam? Este conto é algo fictício, mas parte da realidade, da possibilidade, da existência de situações como essas na nossa vida, no cotidiano. Isso acontece, gente. Aí você percebeu toda a estrutura do texto. Ela traz para nós a situação inicial, ela traz o conflito, traz o clímax desse conflito e apresenta um desfecho satisfatório, positivo, né, com um final feliz, mas que não anula a sequela que deixou em Camila. Então a gente vê aí a denúncia, a gente vê a mudança dessa realidade e a gente vê a postura da pessoa que escreve o texto, beleza? E aí a gente vai identificar agora alguns elementos daqueles que eu falei para vocês na atividade. Olha só, qual é o acontecimento único e particular focalizado nesse conto? Como eu gostaria de ouvir as suas respostas, mas eu acredito que vocês já assim idealizaram uma resposta positiva. E quando eu digo assim, qual é o acontecimento único, o que foi que aconteceu? E aí eu trago mais elaborado para vocês, a prisão de uma mulher que trabalha como gari. E aí a gente vê, gente, duas situações. Primeiro, ela é mulher e segundo, ela é gari. Duas situações reais que já possibilitam a existência do preconceito na sociedade que a gente vive. Primeiro, pelo fato dela ser mulher. Segundo, por ela ter uma profissão que não é tão vista com mérito, com dignidade por algumas pessoas, como vocês viram no texto.
Isso é real? Com certeza, é existente na nossa sociedade. E aí você vai ver na segunda questão o que o conto sugere em relação à personagem que vivencia esse acontecimento. Qual é a situação dela? E a gente vai ver aqui que ela sofre injustiça social e o abuso do poder por parte dos policiais. E daí agora a gente vai ver nessa terceira questão, parte por parte, daqueles elementos essenciais que eu coloquei para vocês, que é a identificação dos elementos presentes no texto. Primeiro, qual é o tema abordado, minha gente? Preconceito social, né? E também a gente vai ter aqui o contexto social, que é o contexto econômico, tá? Que aí a questão, né, da profissão dela em relação à profissão dos policiais, a questão deles terem mais poder aquisitivo e também eles abusam desse poder da profissão. E a gente vai ver também que a variedade linguística usada foi a formal, dentro desse texto, a produção dela. E aí a gente vai ter o espaço, ficou bem claro que é o espaço urbano. O enredo, gente. O enredo é a história em si, a prisão injusta de uma gari e a mudança da realidade. Mas aí você vai detalhar, né, com mais elementos a respeito dessa história. Mas aqui dá pra gente já entender qual é o enredo, qual é o assunto em si que nós estamos falando. Qual é o tipo de personagem? E a gente vai ter os três, né? Porque primários estão aí voltados para aqueles que são os principais, os protagonistas. Secundários, nós vamos ter os policiais, né? E vamos também ter os terciários, que são lá o marido dela, os filhos e os outros garis que serviram de testemunha que estavam ali na situação. Então a gente vai ter aí os três tipos de personagens. E também, gente, o narrador é onisciente, porque ele vai ali descrever, né, a honra dela. Como é que ele sabe que a honra dela foi ferida? Ele precisa ter consciência disso. Então você já lembra que o narrador onisciente, ele sabe até mesmo das emoções mais profundas do seu personagem. E o foco narrativo é a forma como esse narrador contou a história, que foi em terceira pessoa. Certo, gente? Fica aqui esse conteúdo para você. Espero que você aprenda, faça as produções do seu texto, veja a realidade que te cerca, pegue aqui os elementos, coloque ali dentro da sua produção e vamos tentar mudar a realidade de muitas pessoas que estão aí na nossa sociedade sofrendo todos os tipos de preconceitos. Gente, eu vou deixar uma atividadezinha para vocês, que é para vocês fazerem a revisão desse conteúdo lá na página 36, na página 37, para vocês identificarem esses elementos, tá? Qualquer dúvida, procure os professores de vocês. Aguardem também as atividades que eles estarão passando para vocês. E do mais, eu quero aqui agradecer a todos vocês pelo compromisso, pela responsabilidade. Espero que vocês tenham boas férias, curtam com responsabilidade. Tenham cuidado, a gente ainda não está livre desse mal, do coronavírus, mas enfim, nós vamos ter agora um bom momento de descanso. Fiquem com Deus e até a próxima.